Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos fazendo uma revisão de juros compostos. Então vamos lá? Então vamos entender um pouquinho sobre o que seria ser juros compostos. Vamos ao conceito. Capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período anterior, ou seja, o juros de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Assim sendo, no transcorrer de cada período, o que era a priori montante relativo a um determinado período passa a ser o capital no período seguinte, o que é popularmente chamado de juros sobre juros, que é bem diferente do juros simples, que não rende tanto nos juros compostos. Aqui nós temos a fórmula dos juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o período. Atenção! O período de capitalização deve ser compatibilizado com a taxa. A taxa é quem define o período de capitalização. Então, vamos aqui. Um exemplo. 5% ao mês em 3 meses é igual a 15,76%, que é diferente de 15% ao trimestre. Então, não é a mesma coisa. Então, vamos fazer uma comparação entre juros simples e juros compostos. Determinar o montante produzido por uma aplicação de R$ 25.000 que rende juros compostos de 4% ao mês durante 4 meses. Aqui vamos à fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. E vamos substituir esses valores nesta fórmula aqui. Montante é igual a 25.000 vezes 1 mais 0,04. Por que é 0,04? Porque o 4% está na forma percentual, então eu tenho que dividir por 100, que dá 0,04, e eleva a 4 meses. Como o período está concordando com a taxa, então eu não preciso fazer a conversão. Então agora o que você vai fazer? Vai multiplicar, né, o resultado aqui, ó, 1,1 mais 0,04 dá 1,04. Quando eu elevo a 4, dá 1,1699. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 25.000 vezes 1,1699. Então, ao final de 4 meses, esse capital, que era de 25.000, vai ser 29.246,46 centavos depois de 4 meses. Esse vai ser o meu montante. Então, a resposta. No regime de juros compostos, o montante acumulado ao final de 4 meses será de 29.246,46. Agora, a gente vai usar esse mesmo problema, só que a juros simples. Determinar o montante produzido por uma aplicação de 25.000 que rende juros simples de 4% ao mês durante 4 meses. Então, aqui eu tenho uma formulazinha, né, que é do juros simples. M é igual a capital vezes 1 mais I vezes o N. Então, vou substituir os valores aqui nessa fórmula. Então, vai ficar 25.000 vezes 1 mais 0,04 vezes o 4. Aqui eu vou pegar 25.000 vezes 1,16, que eu multipliquei 0,04 com 4 e somei com 1. Quando eu somo com 1, dá 1,16. Agora, eu vou multiplicar 25.000 vezes 1,16. Dá 29.000. Então, vocês podem observar que a juros simples, o capital não rende tanto. Então, no regime de juros simples, o montante acumulado ao final de 4 meses será de 29.000. Conclusão. O mesmo capital rendeu 29.246,46 na capitalização composta. E já na capitalização simples, ele rendeu apenas 29.000. Então, podemos observar aqui que a juros compostos, o rendimento é maior, né? Os juros compostos remuneram mais o mesmo capital que os juros simples, a mesma taxa no mesmo período. Os bancos utilizam taxas de juros simples ou juros compostos nas operações de cheque especial. Por quê?
com certeza é nos juros compostos que os bancos eles utilizam a taxa de juros compostos porque vai render mais, né? Então agora vamos aqui aos exemplos. Aqui ele quer saber para achar o valor do montante. Então vamos primeiro aqui o exemplo. Aplicando hoje na poupança a quantia de 12 mil, qual será o montante gerado ao final de 4 anos? Sabendo que a rentabilidade é mensal de 0,5%. Como aqui o período não está concordando com a taxa, ele precisa estar concordando com a taxa. Então, vou pegar esse 4 anos e vou transformar em mês, porque a taxa é mensal. Então, 4 anos é equivalente a 48 meses. Agora sim está concordando com a taxa. Vamos substituir os valores na fórmula, que é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Vou substituir esses valores aqui nessa fórmula. M é igual a 12 mil vezes 1 mais 0,05 elevado a 48. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou repetir, 12 mil vezes, somo 1 mais 0,005, elevo a 48. Quando eu elevo 48, vai dar 1,1227159776. Multiplico 12 mil vezes 1,1227159776. Quando eu multiplico esses dois valores, o meu montante será de 12.245,87. Então, após 4 anos, esse capital que era de 12 mil vai passar a ser de 15.245,87. Agora, vamos para um outro exemplo aqui. Que ele quer saber o capital. Determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de 18 mil, sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês. Determinar o valor desse capital a juros compostos. Como é que vai ser isso? Como ele é a juros compostos, você vai usar a fórmula dos juros compostos, né? E vai substituir os valores correspondentes. A taxa, o período está concordando com a taxa, então não preciso fazer a conversão, né? Montante é 18 mil, capital é o que eu quero saber, multiplicado por 1 mais 0,02 elevado a 24. 18 mil é igual a capital vezes 1,02 elevado a 24. Aí aqui, ó, 1,02 elevado a 24 dá 1,60, 84, 37, 24 e 9. Esse 1,60, 84, 37, 24, 9, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 18 mil dividido por 1,60, 84, 37, 249. Quando eu divido, eu vou encontrar o valor de 11.190,98. Então, esse aqui foi o capital aplicado inicialmente, o chamado de capital principal. O capital também é chamado de principal. Então, para ter esse rendimento de 18 mil, foi necessário aplicar R$ 11.190,98 para poder ter esse rendimento aí. E quando eu tenho uma taxa de 2% ao mês. Então, esse valor aqui, 11.190,98. Agora, vamos achar o período. Como é que faz para a gente achar o período? Vamos na fórmula, né? Primeiro, vamos aqui ao probleminha. Um capital de R$1.000 é aplicado a juros mensais de 4% ao mês, gerando um montante de R$ 1.731,68. Então, aqui nós temos um montante de R$ 1.731,68. Um capital que foi aplicado foi de R$1.000, né? A uma taxa de 4% ao mês. Então, aqui, por quanto tempo esse capital deve ficar investido lá, aplicado, para que se tenha um montante de R$ 1.731,68. O que a gente tem que fazer? Então, vamos aqui na fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Substitui na fórmula os valores correspondentes.
E aí, o 1.000 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1.731,68 dividido por 1.000. Isso vai ser igual a 1,04 elevado a n. Quando eu divido 1.731,68 dividido por 1.000, dá 1,73168. Isso é igual a 1,04. E agora, o que a gente tem que fazer? Como o número está elevado a uma letra, não tem como resolver da forma que nós já estávamos acostumados a resolver. A gente tem que aplicar uma propriedade de logaritmo, que é log de A elevado a n. Então, a propriedade, quando o logaritmando A estiver elevado a um expoente, esse expoente vai vir por outro lado multiplicando, vai ficar n vezes log de A. Então, a gente vai aplicar essa propriedade na equação. Então, a gente coloca logaritmo nos dois membros, né? Então, a gente vai aplicar o logaritmo nos dois membros. Então, a gente pode observar aqui que o logaritmando 1,04 está elevado a um expoente n. Então, esse expoente n vai vir multiplicando. A gente vai aplicar essa propriedade. Então, vai ficar da seguinte forma. Log de 1,73168 é igual a n vezes log de 1,04. Então, a gente pode observar que o n que estava elevado usou a propriedade e ele ficou agora multiplicando. Aí, o que você vai fazer? O log de 1,04 que está multiplicando com n, ele vai passar para o outro lado dividindo com 1,73168. Então, vai ficar logaritmo de 1,73168 dividido por logaritmo de 1,04. Então, você coloca lá na calculadora científica log e o valor correspondente, fecha o parêntese, divide, aí log de 1,04. Quando eu faço essa divisão vai dar 14. Então, quer dizer, para eu obter um montante de 1.731,68, eu preciso que esse capital fique aplicado lá por 14 meses. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a taxa. Como é que a gente faz para achar a taxa? Então, o que você tem que fazer? Vamos aqui ao problema. Um capital de 5 mil reais aplicado durante 1 ano e meio produziu um montante de 11 mil reais. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Então, o capital é de 5 mil e após 1 ano e meio, ele rendeu um montante de 11 mil reais. Então, qual deve ser a taxa aplicada para obter esse montante? Então, vamos lá. Como a taxa é mensal, né? A gente vai colocar esse período mensalmente. Aqui não está aparecendo, mas a taxa é mensal. Então, olha só. Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a n. Substitui os valores correspondentes na fórmula. Aí vai dar 11 mil, que é o montante, igual a 5 mil, que é o capital aplicado, vezes 1 mais i elevado a 18, porque foi 18 meses. Divide 11 mil por 5 mil, isso vai ser igual a 1 mais i elevado a 18. Como 1 é um número inteiro e i é uma variável, eu não tenho como somar, né? Então, vamos dividir 11 mil por 5 mil, dá 2,2. Isso fica igual a 1 mais i elevado a 18. Então, nesse caso aqui, eu não tenho como resolver da forma que nós já estávamos acostumados a fazer. Então, o que a gente vai ter que fazer? Usar uma fórmula, né? Que é essa fórmula aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Nesse caso, usamos a seguinte fórmula. I igual a abre colchete, abre parêntese, montante dividido pelo capital, fecha parêntese,
1, que é elevado a 1 sobre n menos 1. Fecha colchete e multiplica por 100. Então, você vai usar essa fórmula e a gente vai aplicar ela na equação. Então, olha só. 11.000 é o montante, dividido pelo capital, que é 5.000, está elevado a 1 sobre 18 menos 1. A gente resolve o que está dentro do parêntese, né? Divide, dá 2,2 elevado a 1 sobre 18 menos 1. Quando você coloca na calculadora científica 2,2 elevado a 1 dividido por 18, dá 1,04477,6 e vou subtrair 1. Quando eu subtraio 1, vai ficar 0,04477,6 e vou ter que multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, dá 4,47 e eu vou arredondar para 4,5, que é a mesma coisa de 4,50. Então, a taxa de juros de empréstimo é de 4,5% para se ter um montante de 11.000. Ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.